Feliz sábado. Irmãos, provavelmente esse é o meu último sermão nesse ano, tá? Não nessa igreja. Liderança, me convide mais vezes ano que vem, que é um prazer pregar aqui, tá bom? Como todos sabem, até o final desse ano eu sou diretor de mordomia cristã e eu venho tentando trabalhar com a igreja esse tema. E algumas vezes eu já realizei alguns sermões aqui, acho que foi um sermão só, mas teve outras vezes que antes de ser diretor eu também falava sobre mordomia. Mordomia é um tema muito amplo e envolve muitas coisas na nossa vida. Algumas pessoas pensam que mordomia é só dinheiro, mas não é só dinheiro. Mordomia envolve saúde, envolve o tempo, como você administra o seu tempo, envolve o uso de seus dons e talentos, envolve o cuidado com o seu corpo em relação ao sono, beber bastante água, né? Mordomia envolve todo o seu ser, todo o seu corpo. Como você pode ter um corpo pleno para continuar adorando a Deus? E algumas vezes eu vim aqui falar sobre alguns temas de mordomia que não necessariamente eram sobre dinheiro. Eu falei sobre a seara, o trabalho na seara. Falei sobre a promessa de Jesus Cristo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Teve um sermão que eu fui convidado, teve uma igreja que eu fui convidado para passar um sermão em Sumaré. Eu pude lá falar sobre um pouco mais sobre um pai de amor. Foi inclusive no dia dos pais, né, um culto especial. Eu pude falar um pouquinho sobre as bênçãos de Deus Pai para a nossa vida, que envolvem sim mordomia. E hoje eu vou ter que falar sobre um assunto que é inevitável. O tema desse sermão. E por favor, ninguém sai daqui quando eu falar o tema. Eu vou falar sobre oferta. Eu acho que já passou da hora da gente tocar nesse tema. E eu peço, não durma, não cochile e não crie nenhum preconceito contra o que eu vou falar aqui, porque eu vou usar unicamente a palavra de Deus. E eu peço, com todo carinho, com todo amor, que a mensagem que vai ser falada aqui entre no seu coração e fique aí, trabalhando na sua mente. Pois nós, como membros da Igreja de Deus, precisamos mudar muitas coisas, muitas atitudes que estamos tendo. Atitudes essas que estão impedindo o progresso da pregação do Evangelho. Acho que o Anderson, nos momentos de comunicação, já deu uma palhinha aqui para vocês, e é sobre isso que eu vou falar. Então é um sermão de exortação? Sim. Vai pegar no pé? Vai. Mas tem coisa boa também no final, tá bom? Vamos orar primeiro? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui na Tua casa de oração. Iremos abrir a Tua palavra, pedimos que Seu Santo Espírito fale na nossa mente, que nos transforme, que nos capacite, que mude aquilo que precisa ser mudado, para que sejamos mordomos fiéis, para que possamos usar os nossos recursos, os nossos dons e talentos na pregação do Evangelho, abreviando a sua volta. Em nome de Jesus, amém. Eu trouxe várias passagens, eu não vou dar nem tempo de vocês procurarem na Bíblia, porque vai ser uma atrás da outra. Certa vez uma pessoa falou assim, tudo que é mal dentro da gente vem do inimigo. Tem uma coisa que não vem do inimigo, que é preguiça. Que o inimigo trabalha bastante. A preguiça é humana. Mas não apenas isso. Muitas coisas que nós fazemos é resultado de um afastamento de Deus. Não que o inimigo está tomando conta do nosso corpo, da nossa mente, mas que ele trabalhou na gente e a gente age de forma automática, sem a sua presença, sem a sua cutucada ali dia após dia. Nós pegamos alguns vícios, alguns maus hábitos. Não podemos jogar a culpa somente no inimigo. Às vezes nós fazemos as coisas erradas porque nós queremos. Mas, se as coisas ruins não necessariamente vêm do inimigo, mas às vezes é porque a gente trabalha isso de forma errada, a gente faz coisa que não deve propositalmente, o que falar das coisas boas? Será que as coisas boas vêm da gente também? Será que alguma coisa boa surge no coração, no nosso coração? Vamos ver então, Murilo, se surge no nosso coração?
1 Crônicas, vai ser o primeiro texto de hoje. 1 Crônicas, capítulo 29. Verso 14. Isso daqui está associado muito com a questão dos dons e talentos, mas hoje a gente vai falar sobre o que mesmo? Oferta. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? E aí termina o texto. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. De onde vêm todas as coisas? De Deus. Ah, mas Denilson, isso daí está no Antigo Testamento. Agora a gente vive pela graça. É a famosa desculpa que muitos dão, não é verdade? Então vamos lá no livro de Tiago. Hoje a gente vai explorar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ficou claro que a Bíblia não está separada entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é uma só. E ela inteira diz que todo dom, toda coisa boa vem de Deus. Nada vem de nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: devemos ser gratos. E gratidão, que nem eu vi num vídeo essa semana, não é simplesmente você pegar e agradecer por algo que está acontecendo na sua vida. Isso se chama educação. Quando o Pedro me faz alguma coisa e eu vou lá agradeço ele, não estou tendo gratidão, eu estou tendo educação. Gratidão é uma mudança de vista, é uma mudança de visão. Você passa a olhar as coisas e vê o dedo de Deus em tudo, até naquilo que aparentemente é ruim, porque Deus trabalha de algumas formas que nós não entendemos. Então, nós temos que ser gratos por tudo, inclusive pelas coisas ruins que Ele permite que aconteça, porque Ele tem um propósito especial preparado para cada um de nós. Então, todas as coisas boas vêm de Deus. Agora, trazendo para a questão, para o lado dos dízimos e das ofertas, vocês podem ler depois Levítico. Eu acho que eu até vou ler agora, porque esses textos... Irmãos, ontem eu pensei, eu vou revisar esse sermão. Que a primeira vez foi no São Jorge. Só que quando eu bati o olho, eu falei, não tem como tirar esses versos daqui. Tem que falar. Inclusive, o Anderson está postando os versos aqui em cima, tá bom? Quem quiser acompanhar, não precisa abrir a Bíblia, porque eu falo rápido, mas quem conseguir abrir a Bíblia, abra a Bíblia. Que é muito bom o barulhinho da Bíblia, o barulhinho do Espírito Santo. Mas quem não conseguir, acompanha aqui no telão. Continuando, lá em Levítico, capítulo 27, a gente encontra uma coisa interessante aqui. Levítico, capítulo 27, verso 32. Diz o seguinte, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. A gente sabe que dízimo representa 10%. E a Bíblia diz que o dízimo é santo, é separado. Posso usar o dízimo como oferta? Não. Segundo a Bíblia, não. Posso usar o dízimo para comprar uma cesta básica? Não. Segundo a Bíblia, não. Posso usar o dízimo para fazer alguma beneficência, para fazer algum trabalho em prol de alguma família carente? Ela está apontando o dedo ali. Não, está certinha. Não pode. O dízimo é santo, é separado, 10% e ponto final. Você não pode mexer desse valor. Mas e as ofertas? Quem instituiu as ofertas? A gente sabe que o dízimo foi instituído por Deus. Mas as ofertas você pode acompanhar lá em Êxodo, tá? Volta um pouquinho aí. Êxodo capítulo 25, verso 1 e 2. Que diz o seguinte. Lá no tempo de Moisés, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Não está falando aqui dízimo, que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O homem aqui, homem e mulher, tá? Sentido não necessariamente voltado ao homem, sexo masculino. A raça humana, né? De todo mundo cujo coração mover para isso, traga a sua oferta ao Senhor. Então, quem instituiu a oferta? Foi Deus.
Então não sou eu que estou falando aqui, você tem que trazer oferta para a igreja. É Deus quem está falando através da sua palavra. Tá bom? E as ofertas, elas têm algumas características, diferente do dízimo. Não que o dízimo não tenha, mas recebe algumas características bem específicas, né? A oferta, ela deve ser planejada. A oferta, ela deve ser regular. A oferta, ela deve ser sistemática. Vem cá, Deus derrama bênçãos na tua vida esse mês, aí você vai lá no final do mês ou no começo do mês que vem, separa a sua oferta, devolve na casa de Deus, vem aqui, coloca na salva e acabou. Aí você passa 6, 7, 8 meses sem devolver nada. Mas Deus derramou bênçãos na sua vida apenas um mês? Ou Deus continua derramando bênçãos na sua vida todos os meses? Eu falo que o maior milagre de todos é quando a gente acorda de manhã. Pensa na quantidade de coisa sobrenatural que pode ter acontecido enquanto você estava dormindo 8 horas por noite. Na luta do bem contra o mal, os anjos de Deus, os anjos de Satanás, e ele te protegendo, e ele te guardando de um desastre. Tanto espiritual quanto físico. Porque muita coisa pode acontecer na tua casa. Um assalto, um acidente, de repente alguma coisa pega fogo. Deus protege a gente de tudo. Então, quando a gente abre os nossos olhos de manhã, isso é o maior milagre que alguém pode presenciar. Mas por que eu estou falando que a oferta tem que ser planejada, regular e sistemática? Bom, tem alguns textos. Segundo Coríntios capítulo... Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz o seguinte... E isto afirmo, Paulo dizendo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso é interessante. A gente vai falar disso mais para frente, tá bom? O que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Tá? Amém? Agora, guardem esse texto. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito ceifará. A gente vai voltar nele daqui a pouco. Além disso, Lucas capítulo 12, verso 48, diz o seguinte, olha só. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você percebe que tem uma semelhança com o verso anterior? Pouco, pouco, muito, muito, pouco, pouco, muito, muito. Tem uma semelhança muito grande. Mas vamos terminar com Deuteronômio, é Novo Testamento. Vamos ler o Antigo Testamento, porque para as pessoas não pensarem que a oferta foi instituída somente no tempo de Cristo. Vamos lá, Deuteronômio 16, 17. Deuteronômio 16, 17. O Anderson foi mais rápido, já está na tela. 16, 17. Cada um Agora, esse é o verso-chave, tá bom? Para arrematar essa questão de proporcionalidade, se é que essa palavra existe. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então é segundo as bênçãos do Senhor. Esse negócio, segundo o seu coração, é fake news. Vamos desmentir isso. É fake news. É segundo as bênçãos do Senhor. A gente não tem que devolver a oferta de acordo com o nosso coração. A gente tem que devolver a oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Amém? E aqui entra na questão da proporção. E aí outra coisa que eu queria falar. Não com tristeza, nem por necessidade. Você encontra esse verso lá em 2 Coríntios 9, 7. Eu conheço uma determinada denominação religiosa que não trabalha com sistema de dízimos e ofertas igual nós e muitas outras denominações trabalham. É uma denominação que quando precisa fazer algo, eles fazem uma reunião, sabe, faz uma vaquinha ali entre os irmãos da congregação, recolhe o dinheiro
e constrói igreja, constrói prédio, constrói isso, constrói aquilo, compra o que precisa e faz tudo. Porque há um sentimento ali no coração desses irmãos, sinceros naquilo que eles acreditam, que eles têm que contribuir o máximo que pode para que a pregação seja, ampliada. Mas segundo a Bíblia, não pode ser por necessidade. E segundo a Bíblia também, não pode ser por tristeza. Eu vou pegar aqui um dinheiro no bolso, tem uma nota de 50, outra de 100, aí uma de 10, outra de 5, outra de 2. Aí você abre o zíper assim, tem umas moedinhas ali. Tem moedinha de 1, tem moedinha de 50, tem moedinha de 10, tem moedinha de 5. Quem nunca viu, ou quem nunca aqui passou por isso, você pegar, abrir sua carteira, ver que ela está recheada e você escolher a menor nota para dar na casa de Deus. Ah, mas eu estou dando aqui, estou devolvendo para poder pagar energia. Está precisando de 50 reais para acabar de pagar energia esse mês? Eu vou dar 50 reais. Isso é necessidade, mas ao mesmo tempo é tristeza, porque você sabe que você tem bastante, você tem condições e você não devolve. Você devolve com tristeza, com amargura. Irmãos, vou falar uma coisa bem certa. Deus não aceita esse tipo de oferta. Lembra da viúva pobre? Ela devolveu quantas moedas? 1, 2, quem dá mais? Ela devolveu algumas moedinhas. E o que Jesus disse? Ela deu a melhor oferta, ela deu tudo quanto tinha. Agora vocês, fariseus, vocês fazem questão de jogar assim o dinheiro, as garoupas aí, ó, as oncinhas pintadas, aí vocês fazem questão de jogar para todo mundo ver, mas ela, com as 2 moedinhas que ela deu muito mais do que vocês, porque ela deu tudo o que tinha, porque foi de coração. Oferta envolve entrega. Se não houver entrega, a oferta é abominável aos olhos de Deus. Estou falando alguma coisa que vai contra a palavra de Deus até agora? Vamos lá. A gente leu 3 textos que diz que ela deve ser proporcional às rendas. Você separa 10% de dízimo? Muito bem. Esse é o mandamento do Senhor. Agora, quantos por cento você separa de oferta? Será que a gente está separando uma porcentagem de oferta? É bíblico, gente. A gente lê em pelo menos 3 textos. A oferta ela deve ser percentual. Quanto que a gente está separando de percentual da nossa renda? E isso é um plano que você tem que fazer com Deus de forma fixa. É proporcional às rendas. Só que depois eu vou avançar no texto e vocês vão ver que a oferta é muito mais sério que dízimo. E a gente vai chegar lá. A oferta deve ser só de dinheiro? Eu preciso de 2 anciãos aqui. Eu quero fazer o Anderson, Pedro ou algum diácono. Olha só, vem desse lado de cá. Aqui tem 60 papeizinhos. Eu gostaria que vocês providenciassem... vem do lado de cá. Eu gostaria que vocês providenciassem canetas, ou quem tiver, um empresta para o outro. Os anciãos vão dar um papelzinho para cada um, enquanto eu vou continuando a pregação. Isso daqui é uma pesquisa de talentos, uma pesquisa de dons e talentos. Coloca seu nome, coloca aqui a área que você mais se identifica e depois deixa aqui, não leve embora. A gente precisa saber quais são os seus dons e seus talentos, porque futuramente isso daqui pode ser usado aqui na igreja para pregação do evangelho. Tá? Então, preencham. Tem um espaço ali, caso você não se identifique com nenhuma dessas coisas que vocês vão ler no papel, tem um espaço no final para vocês falarem, eu gosto de fazer tal coisa. A pergunta é, o que eu mais gosto de fazer e que poderia ajudar a minha igreja e a minha sociedade? Enquanto eles vão entregando para cada membro, lembrando, preencham e não levem, devolvam aqui na igreja. E isso vai ser usado futuramente, tá bom? Eu agradeço vocês. Enquanto eles vão entregando, eu gostaria de falar sobre os dons espirituais. Eu já fiz uma pregação, buscar-me-eis e me achareis, falando sobre os dons espirituais. Mas eu quero destacar 3 textos aqui. Romanos 12, 1 a 8, Efésios 4, 7 a 16 e 1 Coríntios 12, 1 a 11. E eu vou sortear Efésios aqui, tá bom? São 3 textos que Paulo escreveu,
que falam sobre os dons espirituais. Está tudo resumido nesses 3 textos. Só que hoje a gente vai ler só Efésios capítulo 4. E eu acho que é muito texto também, a gente vai dar uma resumidinha. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, com vistas ao aperfeiçoamento. Cadê? Eu me perdi aqui. Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vou parar por aqui. Depois vocês podem ler lá depois, Romanos 12, 1 a 8 e 1 Coríntios 12, 1 a 11, que a lista continua. Deus, segundo a sua muita misericórdia, através do Deus Espírito Santo, derramou dons e talentos sobre cada um aqui nessa igreja. E hoje vocês têm um papelzinho aí na mão para informar para a igreja o que vocês gostam de fazer. Para que a gente saiba aquilo que vocês gostariam de trabalhar, gostariam de ser úteis. Não desprezem esse papel, não amassem esse papel, tá bom? Sobrou, pode colocar mais. Fica com ele, depois eu pego com você. Não despreze, não amasse, não fique sem preencher, irmãos. É Deus que está pedindo para você falar como que você pode ser útil na casa dele. Tá bom? Continuando aqui. 1 Pedro, vamos terminar com esse texto aqui a respeito dos dons espirituais. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: amém. Vamos servir uns aos outros, através dos dons que Deus derramou em nosso coração, em nossa mente, pelo Espírito Santo. Eu quero beber uma aguinha e eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Fazer uma perguntinha. Alguns aí já devem ter preenchido, porque voltaram os olhos para cá, né? Mas quem não preencheu, tenta preencher, tá bom? Isso daí é muito importante. Irmãos, Deus precisa do nosso dinheiro? Quem acha que sim, levante a mão. Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa do nosso dinheiro? Sim, levante a mão. Não, levante a mão. Quem não acha nada e nem sabe o que está fazendo aquilo, levante a mão também. Eu vou falar um negócio para vocês. Deus não precisa do nosso dinheiro. Oh, mas Denilson, você está entrando em controvérsia com o que você mesmo está falando. Deus precisa? Como Deus precisa se Ele é o dono de todas as coisas? Se é Ele que criou todas as coisas. Deus não criou todas as coisas, Murilo? Criou ou não criou? Isso, vou chegar lá, calma. Fecha a boca dele, vai falar o resto do sermão. Deus precisa da gente. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa de um coração contrito. Deus precisa de uma alma que se entregue a Ele. Deus é dono de todas as coisas. Tem um texto de Ellen White que diz o seguinte:
Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e toda a obra de amoroso ministério. Poderia ter empregado outros meios para realizar o seu propósito, mas em seu infinito amor preferiu tornar-nos, nós, cooperadores seus de Cristo e dos anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do reerguimento espiritual que resultam desse abnegado ministério. Está lá em Caminho a Cristo, página 79. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas por que a gente devolve os dízimos e também as ofertas? Porque Deus quer trabalhar no nosso coração de duas formas. Vocês lembram qual foi o primeiro pecado na história? Na história, não estou falando na história humana, na história. Vocês lembram qual foi o primeiro pecado? Satanás. Satanás foi tomado do quê por ter pecado? Ele foi tomado do quê? Inveja. E inveja pode ser traduzido, em outras palavras, por egoísmo também. Ele queria aquilo que pertence a Deus. E por que eu falei nisso? Porque Deus quer trabalhar o egoísmo no nosso coração. Ele quer tirar o egoísmo da gente. Nós somos materialistas. Nós somos mais materialistas do que espirituais. A gente alimenta mais a parte carnal do que a parte espiritual. A gente gosta de ter uma vida boa. A gente gosta dos prazeres deste mundo. A gente gosta de facilidades. Mas Deus quer tirar isso da gente. Porque a gente tem que ser de Deus, a gente tem que pregar o Evangelho. E esse é o segundo ponto. O Evangelho só vai ser pregado por nós se a gente se livrar das nossas posses materiais. Se a gente se desprender das nossas posses. Se isso não acontecer, nós mesmos não teremos recursos suficientes para a pregação do Evangelho. Não é Deus que precisa, é a gente. A gente precisa ofertar por causa da gente. Oferta e dízimo é ponto de salvação? Não é. Vai ter muita gente que vai ter dizimado a vida toda, ofertado a vida toda, e vai chegar, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Aparte-se de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque não teve entrega. É preciso entrega. Irmãos, olhem bem nos meus olhos castanhos escuros, porque é castanho escuro mesmo. Gente, por mim mesmo, eu não vou conseguir convencer vocês. Eu peço que vocês não ouçam a minha voz. Eu peço que vocês ouçam a voz do Espírito Santo. Está entendendo? A gente precisa mudar. Nossa igreja sofre. Nossa igreja está morrendo. Nossos departamentos faltam recursos. E eu não falo só aqui, em muitos lugares. E os culpados somos nós, que não entregamos o nosso coração a Deus ainda. Mas no tempo que se chama hoje, Deus diz, volte para mim, entregue o seu coração, que eu vou transformar você. Então, quais são os dois motivos? Nós precisamos vencer o egoísmo, porque vencendo o egoísmo, nós temos recursos para a pregação do Evangelho, e pregando o Evangelho, a gente abrevia a volta de Jesus. E qual que é o objetivo nosso aqui nessa terra? Ver Jesus voltar. Se você está aqui na igreja hoje, com outro pensamento, sem ser o da volta de Jesus, você não é adventista. Porque o adventista aguarda o advento, a volta de Jesus. E se você é movido por essa esperança, você sabe o valor que as ofertas têm. Você sabe o valor que você tem, seus dons, seus talentos. Você pode ser a oferta. Eu não tenho recurso, Denilson, eu não vou generalizar, tá? Eu não estou pedindo para alguém que não tem dinheiro, vamos saber separar as coisas. Eu não estou pedindo para alguém que não tem recursos, que está passando uma dificuldade extrema, que está precisando colocar comida na mesa. Eu não estou pedindo para você tirar de onde não tem. Eu estou pedindo para você refletir. Você tem?
Você precisa. Então por que você não devolve? Por que você não faz esse pacto com Deus de devolver um percentual da sua renda? Ah, Denilson, eu não devolvo. Outro pensamento. Eu não devolvo porque tem muito ladrão na nossa igreja. Irmãos, tem ladrão na nossa igreja? Sim ou não? Aqui eu não sei, mas de modo geral. Crianças, desculpa, eu vou falar uma coisa. Papais, tapem os ouvidos das crianças. Gente, na nossa igreja tem ladrão sim. Em todo lugar tem. Em todo lugar tem corrupção. Nossa igreja não é diferente não, tá? Vez ou outra a gente ouve um caso de corrupção. Você não vai devolver o dízimo e a oferta porque tem alguém que é ladrão? Ou na sua igreja local, ou a nível de associação, união, divisão. Você não vai devolver por causa disso? Vocês me dão a liberdade de falar um texto que vai derrubar isso de uma vez por todas, essa questão? Eu vou ler para vocês Lucas 21. E a gente já leu. A gente falou, comentou sobre esse texto aqui, mas agora a gente vai ler. Lucas capítulo 21, verso 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Murilo, você acertou, 2, tá bom? E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Aí vocês devem estar pensando, mas o que isso tem a ver com devolver a oferta para uma igreja que eu sei que em algum lugar tem alguém surrupiando, tem alguém desviando, tem alguém roubando? O que isso tem a ver? É uma questão de caráter, irmãos. Vocês, eu me incluo, tá bom? Um dia estaremos no tribunal de Deus e prestaremos contas daquilo que fizemos e deixamos de fazer. E quando esse dia chegar, com que cara você vai chegar para Deus e falar, Senhor, eu fui infiel, eu roubei o Senhor nos dízimos e nas ofertas? É uma questão pessoal. É você e Deus. Você vai ter que prestar conta. Mas, Denilson, você está fugindo do texto. Não estou fugindo, não. O que Jesus fez em relação à mulher? Ele elogiou a atitude da mulher. Mas, Denilson, o que isso tem a ver? Ainda assim, você não respondeu a pergunta. Eu estou devolvendo o dízimo para ladrão. Algum ladrão vai pegar esse dinheiro e vai desviar, vai fazer alguma coisa. Você vai estar devolvendo para ladrão? Pode até ser que esteja. A viúva também não estava devolvendo? Quem que eram os fariseus? Eles eram os líderes. Vocês pararam para pensar nisso? O sustento dos fariseus vinham dos dízimos e das ofertas. E aquelas 2 moedinhas que a viúva jogou no gasofilácio serviu para patrocinar a morte de Jesus dias depois. Nunca pensaram por esse ângulo, não é verdade? E Jesus, mesmo assim, aprovou a atitude dela, sabendo que aquele dinheiro sustentaria o ministério dos fariseus que condenariam ele à morte. Pergunta, e agora eu quero ouvir com um sim ou não. Se na nossa igreja, e bem alto, se na nossa igreja tiver ladrão, tenho que devolver o dízimo e a oferta, sim ou não? Sim. Amém. Deus seja louvado. Porque Jesus aprovou e fez o mesmo. Ofertar é um ato de entrega, tão importante quanto dizimar. Denilson, o que é mais importante? O dízimo ou a oferta?
Eu acho que alguém já fez... Espera só um pouquinho, seu Zé, deixa eu só concluir. Alguém já fez essa pergunta aqui? Alguém já perguntou para vocês o que é mais importante, o dízimo ou a oferta? Alguém já fez? Não? Sim ou não? Os dois. Seu Zé está falando os dois. Eu quero que vocês respondam. O que é mais importante? Dízimo? Levante a mão. Seu Zé. Oferta? Levante a mão. Oferta. Eu quero fazer um outro comentário. Quando vocês se levantaram hoje, vocês agradeceram a Deus por estarem vivos, por terem todas as coisas, por ter uma cama, por ter alimento na mesa, por ter uma família? Ou vocês também agradeceram a Deus por serem salvos por meio de Jesus Cristo? Vocês agradeceram por quais motivos? Seu Zé, agradeceu pelos dois? Pelos dois. A gente tem que agradecer a Deus de duas formas diferentes. Porque temos tudo o que precisamos materialmente para poder viver aqui, nessa terra. E temos a salvação por meio de Cristo Jesus. E quando a gente fala dessas duas coisas, a gente relembra do ato da criação. Que Deus fez todas as coisas. Que Deus deu tudo para você. A gente lembra de Abraão devolvendo o dízimo? Que ele devolveu de tudo que ele tinha. Por quê? Porque foi Deus o criador de todas as coisas. E Deus, como criador, pede para que você devolva 10% daquilo que ele te dá. É muito? Mas aqui eu vou falar sobre oferta. Não vou falar muito sobre dízimo. Deus, como redentor, pede que você seja grato pela salvação em Cristo Jesus. A oferta, irmãos, a oferta é um reconhecimento pela salvação em Cristo Jesus. Dízimo, reconhecimento pelo Deus Criador. Oferta, reconhecimento pelo Deus Redentor. Quem que é o Deus Redentor? Jesus. O que é mais importante? Você ter sido criado e ter sido sustentado por Deus, porque Ele é criador e mantenedor, ou por você ter acesso à salvação pelo Deus Redentor na pessoa de Jesus Cristo? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o maior ato de oferta na história da humanidade. Jesus foi a oferta. E é por meio desse reconhecimento de que somos salvos por Cristo Jesus, é que nós também ofertamos. Eu não estou aqui para falar o que é mais importante. Eu fiz uma pergunta, é uma pergunta retórica. Mas é algo para se pensar. Eu estou dando tanto valor nas ofertas, igual eu dou nos dízimos? A oferta é tão importante quanto os dízimos. Eu vou falar uma coisa que eu estou chegando lá, ainda não cheguei. Eu tenho meu percentual e não importa aqui eu falar o meu percentual. Mas ainda não cheguei no ideal. Sabe qual que seria o ideal, irmãos? Alguns podem até me criticar. Mas se a oferta é tão importante quanto o dízimo, o ideal seria a oferta ser pelo menos o mesmo valor que o dízimo. E quanto que a gente está ofertando na igreja? Você sabe quanto que o povo de Israel devolvia naquela época de Cristo? De tudo que recebia? Cerca de 1/3 ficava na igreja. Sabe por quê? Porque existiam coisas que hoje nem se fala mais. Oferta de manjares, oferta alçada de cereal, oferta de consagração, oferta queimada, que é a oferta de holocausto, oferta movida, oferta voluntária, oferta pela culpa, oferta de libação, oferta de perfume agradável, oferta das primícias, oferta pelo pecado e por aí vai. Você ganhava, você conquistava um novo emprego, você ia na igreja e ofertava.
Você tinha um filho, apresentava ele a Deus, ia na igreja e ofertava. Você pecava contra o seu irmão, você ia lá, levava a sua oferta perante a igreja, se desculpava com o seu irmão primeiro e ofertava para pedir perdão pelo seu pecado, não que você cometeu contra Deus, mas contra o seu irmão. Tudo quanto é coisa que acontecia na vida dos israelitas eram motivos de oferta. E hoje, nós estamos ofertando por tudo que Deus está nos fazendo? Eu quero convidar a igreja, eu até estava conversando com um dos anciãos. Irmãos, estou acabando já, eu vou ler um textinho para vocês. Mas antes, eu quero convidar a igreja para um movimento. Eu creio aqui que ninguém vai ser contra, porque vai ser um movimento que vai alavancar nossa vida espiritual. Eu creio nisso. Quem aqui topa de fazer as 40 madrugadas começando de amanhã? Levante a mão. Quem aqui, irmãos, eu quero ver a consagração por parte da igreja. Quem aqui vai ter iniciativa de, a partir de amanhã, dedicar um momentinho a Deus? Gente, não precisa ser 2 horas, 3 horas da manhã, não. Você levanta de manhã, você faz a sua meditação. No grupo eu posso disponibilizar um material de cada dia, uma meditação rápida, um texto curto, mas é a busca diária pelo Espírito Santo. Nós, como igreja, para serem reavivados e ter a nossa transformação da nossa mente, nós primeiro precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Caso contrário, tudo que eu estou falando aqui não vai adiantar, não vai servir. Então, mais uma vez eu pergunto, a partir de amanhã eu quero fazer com a igreja, antes de acabar o ano, eu quero fazer com a igreja inteira, através do grupo do WhatsApp, as 40 madrugadas. Quem aqui aceita, quem aqui topa participar, levante a mão. Perfeito. Agora, quem aqui não topa, levante a mão. Quem aqui acha que é desnecessário, levante a mão. Então, a partir de amanhã começamos. Recebereis poder, é o nome da jornada espiritual. O batismo diário com o Espírito Santo. E creio que daqui 40 dias nós sairemos transformados dessa jornada, tá bom? Para finalizar, eu quero passar um texto para vocês. Uma síntese de tudo que eu falei aqui nessa manhã. Olha só interessante essa história aqui, ó. Em seu número de 21 de novembro de 1942, um jornal lá, Saturday Evening Post, publicou um pôster em que se via um cidadão americano em pé no banco de sua igreja que reagia aos trágicos acontecimentos no Pacífico. Sabe o que estava acontecendo? Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se envolveu tanto com a Segunda Guerra Mundial que faltava recursos na mesa do norte-americano. Mas continuando o texto. Recapitulando ligeira, mas enfaticamente, as vitórias americanas em guerras anteriores falava sobre os sacrifícios que a América estava disposta a fazer. Irmãos, os sacrifícios que a América estava disposta a fazer para vencer a guerra. E desafiava o governo, essa pessoa, em pé no banco da igreja. Ele falava o seguinte texto, isso foi publicado no dia 21 de novembro de 1942. Se precisamos de açúcar para ganhar esta guerra, tome-o. Se necessitamos de borracha para ganhar esta guerra, tome-a. Se necessitamos de dinheiro para ganhar esta guerra, tome o nosso dinheiro. Tudo o que tivermos, se necessário, para ganhar esta guerra, e boa sorte. Porque há uma coisa que ninguém tomará de vós outros e de mim. Se Deus quiser, a América, ninguém vai tomar de nós. Viveremos de pão e água, se for preciso, e ainda diremos, que delícia. E agora, se me permitem parafrasear essa frase para os nossos dias, eu digo, se Deus precisa de nossas mãos para terminar esta obra, tome-a. Se Deus necessita de nossos pés para terminar esta obra, tome-os. Se Deus necessita de nossos lábios para terminar esta obra, tome-os.
Se Deus necessita de nossa capacidade para terminar esta obra, tome-a. Se Deus necessita ou precisa de nosso tempo para terminar esta obra, tome-o. Se Deus necessita de dinheiro para terminar esta obra, tome o nosso dinheiro. Viveremos de pão e água se for preciso. E ainda diremos, que delícia. Amém, irmãos? Porém, há uma coisa que ninguém tomará de nós: a esperança da vida eterna com Cristo no seu reino. Amém? Querido Deus Pai, te agradecemos mais uma vez, porque o seu Espírito Santo dirigiu todas as coisas nessa manhã. Obrigado, Pai, por ser instrumento em suas mãos, e obrigado por todos aqui nessa igreja também serem instrumentos para a pregação do Evangelho. Pedimos encarecidamente que nos use, que tome nós como ofertas vivas, para que possamos usar os nossos recursos, os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso ser para a pregação do Evangelho. Para que um dia possamos olhar para as nuvens do céu e falar: este é o Deus a quem aguardávamos. Obrigado, Pai, por tamanha preciosidade, por tamanho privilégio, que é destinar a nós, seres pecadores, a pregação da Tua palavra. Permaneça conosco, nos use, nos inspire e transforme a nossa vida e a de todos que entrarem em contato conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.